Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim e a gente agora vai falar sobre questões de direito administrativo, tá? Mais especificamente noções de direito administrativo. Do tópico específico, no que diz respeito a INSS, né, no que diz respeito a noções do direito administrativo, nós temos esta partezinha toda aqui, tá? Direito administrativo sempre vem mais recheado nos concursos públicos e aí não foi diferente no que diz respeito ao concurso do INSS, tá? Mais especificamente agora, a gente vai tratar desses dois primeiros tópicos aqui, porque a banca nunca consegue fazer uma divisão perfeitamente didática. Então, na verdade, esses dois tópicos são como se fosse uma coisa só, tá? O examinador colocou um negócio meio que misturado aqui, misturado e diluído ao mesmo tempo nesses dois, mas no fim das contas está tudo misturado numa coisa só. Então, quando aqui fala, né, de Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes, organização, natureza, fins, princípios e tal, e depois ele fala conceitos, fontes e princípios no tópico 2, ele está querendo dizer a parte introdutória do direito administrativo, que é basicamente aquela parte mesmo principiológica do direito administrativo, tá? Os princípios em geral do direito administrativo, ok? Então, vamos começar aqui a nossa análise do começo. Questãozinha número 1, questão 2021, Sebrasp, vamos lá. Ó, no que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração, julgue então o item a seguir. Beleza, vamos lá. A administração pública tem o dever de anular os atos ilegais. Então já é uma questãozinha que começa te falando sobre aquele clássico caso de anulação, revogação, né? Aqui mais especificamente está falando de anulação. Então, anular os atos ilegais. Beleza, realmente há um dever da administração pública, um poder que é um poder-dever de anular atos ilegais. Não havendo exceção, aí no direito já dificulta. Quando você fala que não tem exceção para alguma coisa no direito, fica meio difícil, né? Por respeito ao princípio da finalidade. Então, não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade. Como é que funciona esse negócio aqui, então, tá? Já te adianto que esse gabarito, né, não tá legal, essa questão não tá legal, o gabarito, obviamente, é errado. Se essa questão tivesse parado mais ou menos até aqui, assim, ó, se tivesse falado assim, a administração pública tem o dever de anular os atos ilegais. Até aí a questão estava legal, tá? Tava te colocando no caminho legal. A diferença é que é uma questãozinha que te cobrou um pouquinho a mais, né? Ela te cobra um pouquinho a mais, além de saber simplesmente quando que acontece a anulação e quando que aconteceria a revogação, se fosse o caso da questão aqui. Como ela colocou essa partezinha final, aí ela deu uma estragada na questão. É muito legal a gente ter esse tipo de questão aqui já de cara, pra gente ver como é que as coisas funcionam nos concursos públicos, né? Às vezes você tem uma questão que está falando do genericão, tá? E o genericão tudo bem, mas na hora que ele entra numa parte que já é uma parte mais sensível, aí você tem que ter um certo cuidado na hora de analisar isso aí, né? Quando ele fala não tendo exceção por respeito ao princípio da finalidade, só pelo fato de botar não havendo exceção, não quer dizer que nem tudo no direito não tem exceção, né? Assim, que todas as coisas sempre vão ter alguma exceçãozinha. Mas já chama atenção, tá? Então, como é que funciona isso aqui, Alexandre? Vamos lá. Primeira coisa, o que é anulação? Vou aproveitar para falar de anulação e falar de revogação, porque são clássicos do direito administrativo, sempre cai para você em concurso público. Inclusive, isso tem uma súmula, tá? Que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, tá? Isso também está na Lei 9784 de 99, tá? A Lei de Processo Administrativo, que não é de processo administrativo disciplinar, é a Lei de Processo Administrativo Geral. A Lei 9784 de 99, também por volta do seu artigo 50, salvo engano, artigo 51, ela também fala uma mensagem muito semelhante ao que diz a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Que no frigir dos ovos significa o quê, Alexandre? Vamos lá. Qual que é a diferença, né, de uma anulação de ato administrativo, deixa eu apagar aqui para fazer um pouco menos pior, né? De uma anulação de ato administrativo para uma revogação de ato administrativo. Veja que a questão perguntou anulação, tá? Eu sei disso, mas já estou aproveitando o embalo para te falar anulação versus revogação, porque vai fazer diferença na tua vida, ok? Bem, primeira coisa aqui é quando que acontece uma anulação e quando que acontece a revogação. Né? Qual é o motivo ensejador para uma anulação ou para uma revogação? A anulação se dá por questões de ilegalidade, como bem disse a questão para a gente. A questão tinha falado, né, que a administração deve anular os atos ilegais.
Então a questão estava corretamente atrelando a anulação a uma situação de ilegalidade. E aí, a revogação é diferente, tá? A revogação acontece quando você tem um ato que agora ele está inconveniente, tá? E inoportuno. Ou pode ser que a prova diga que na revogação há um juízo de conveniência ou de oportunidade. Como assim, Alexandre? Qual a diferença específica de uma coisa para outra aqui? Bem, se, por exemplo, a administração pública, né, ela dá uma autorização para alguém fazer algo, tá? A administração dá uma autorização para alguém construir, sei lá, 10 andares de um prédio. Mas o plano diretor urbano, que é uma lei, fala que é no máximo 8 andares, esse ato administrativo é um ato ilegal. Tá? Então eu só posso, por lei, construir 8 andares naquela zona da cidade e a administração pública tinha autorizado 10 andares. Então nós temos 2 andares a mais que estão ilegais. Então se a administração pública percebe isso, ela faz o quê? Ela anula esse ato administrativo. Tá? Pode ser que ela venha anular até parcialmente. Ela diga, olha, eu falei que você pode fazer 10, mas eu anulo só 2. Então deixa você construir no máximo 8. Pode ser assim, por exemplo. Tá? Já a revogação acontece quando a administração pública entende que o ato não é mais conveniente e oportuno. Então, a administração pública, por exemplo, estava fazendo uma licitação para comprar mesas, está com dinheiro muito apertado, e lá antes de encerrar a licitação, por exemplo, a administração reflete bem e fala, olha, pensando melhor, até que com as mesas que eu tenho aqui eu consigo segurar o esbarro, né? Eu consigo dar conta. Talvez seja mais interessante mesmo a gente fazer o quê? A gente fazer licitação para poder comprar mesas, né? Comprar cadeiras, melhor falando, né? Que em vez de comprar mesa, a gente compra cadeira, que mesa até que dá para segurar, mas cadeira realmente não tem cadeira nenhuma aqui, tá complicado, tá? Então a administração pública fez a licitação toda certa, não tem nenhum tipo de ilegalidade, ela simplesmente não achou mais interessante continuar naquele caminho da compra das mesas. Ela achou que seria mais interessante a gente deixar aquilo para lá, né? E agora ir para o caminho da compra das cadeiras, tá? Então, o caminho de compra das mesas não é mais conveniente e oportuno, é lícito, tudo certo, tudo feito dentro da legalidade, é lícito, mas não é mais conveniente e oportuno. Agora, o que eu acho mais conveniente e oportuno para mim é comprar cadeira, por exemplo. Então, é uma questão de escolha, tá? Isso que é revogação. Isso vai puxar, então, quem é que pode realizar, tá? Então, assim, quem, né, pode fazer a anulação e quem pode fazer a revogação. Bem, a anulação ela pode ser feita pela própria administração pública, inclusive a questão também acertou muito nisso. Quando falou, a administração tem o dever, né, o poder-dever de anular seus atos ilegais. Realmente a administração pública pode fazer, ou pode ser o próprio poder judiciário, tá? Mas aí olha que interessante. A administração pública, quando vai anular um ato ilegal, ela pode fazer de ofício, mesmo que ninguém peça, né? De ofício significa sem provocação. Então, ainda que ninguém peça, ela pode detectar que fez um ato ilegal e ela mesma vai lá e anula, tudo bem? Mas também alguém pode provocar, tá? Então, seja algum próprio agente público, ou seja até mesmo um terceiro, um contribuinte, um cidadão qualquer, pode também apontar para a administração, olha, administração, você fez um ato aí, e esse ato ele está em desacordo com a lei, por exemplo, número tal, esse ato é um ato ilegal, e aí ela pode anular seus atos também. Tá? Então a administração pública pode fazer de ofício ou mediante provocação de alguma pessoa a anulação do ato. Já o Poder Judiciário só pode anular um ato administrativo se for provocado, tá? Isso porque o Poder Judiciário, como regra, ele só atua quando provocado, até pelo princípio da imparcialidade do julgador, né? Não é o juiz que pode ir correndo atrás das coisas verificando ilegalidades. Alguém tem que provocar o juiz para aí sim ele analisar uma eventual ilegalidade. Então o Judiciário, de ofício, não pode anular. Né? Alguém tem que provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, então, promova essa análise e eventual anulação, se realmente constatar que o ato é ilegal. Tá? Já a revogação só a administração pública pode fazer. Aí você fala assim, Alexandre, por que a revogação só a administração pública pode fazer? Meu amigo, porque o que é mais conveniente e oportuno para você, só quem sabe disso é você, né? Só você sabe o que é melhor para a sua vida, tá? Não tem como o Poder Judiciário, por exemplo, que é Poder Judiciário, né, melhor falando, de maneira óbvia, ir no Poder Executivo, que é a administração pública, e falar, olha, Poder Executivo, eu acho que você está comprando mesa, mas por mim acho que mesa está até bom para você. Você poderia comprar cadeira em vez de comprar mesa, né? Não faz muito sentido, tá? O Judiciário sabe o que é bom para a vida dele, assim como o Executivo, que é a administração pública, sabe o que é bom para a sua própria vida também.
Então não vai o judiciário ir lá invadir, né, o executivo para fazer isso. Seria mais ou menos igual você aqui fazendo esse curso de noções de direito administrativo, né? Você aqui fazendo questões de direito administrativo, melhor falando, e aí eu virar para você e falar assim, não, ó, eu sei que você está querendo fazer um curso aí de questões, né, de administrativo, mas eu vou passar para você, sei lá, um curso de direito tributário, tá? Aí você fala assim, mas por quê? Não, porque tributário eu acho que é melhor para você. E aí você fala, pô, mas eu quero um curso de administrativo. Eu falo, beleza, mas eu acho que é melhor para você um de tributário. Vai chegar uma hora que você vai se zangar comigo e eu falo assim, tá, tudo bem, né? Vai pro inferno, né? Sua opinião, porque não me interessa. Eu tô aqui porque eu quero aprender questões de direito administrativo. Porque se eu quisesse direito tributário, eu teria feito um curso de tributário. E é verdade, né? Como que eu vou dizer o que é melhor para a sua vida? Então o judiciário não pode revogar atos administrativos, porque o judiciário não sabe o que é melhor para a vida do Poder Executivo. Só o Poder Executivo sabe o que realmente é bom para a sua própria vida. Logo, só a administração pública pode revogar seus próprios atos. O judiciário não pode revogar um ato administrativo, tá? Outra coisa importante também aqui são os efeitos, né? Quais são os efeitos de uma anulação e quais são os efeitos de uma revogação? A anulação tem efeitos ex tunc, né? Que são efeitos retroativos, vai para trás. Já a revogação tem efeitos ex nunc, com N de navio, né? Ou seja, só dali para frente, tá? Então, aquele negócio, se um ato é ilegal, eu descobri hoje que ele é ilegal, mas ele sempre foi ilegal, tá? Desde a sua origem. Então, se eu descubro hoje que um ato administrativo é ilegal, ele não vai mais valer daqui para frente, mas ele também nunca poderia ter surtido efeitos. Então, todos os efeitos que ele surtiu, eu devo desfazê-los. Então, eu tenho que retroagir desde a origem, tá? Assim, ele nunca poderia ter sido editado, tá bom? Se a gente pensar, por exemplo, num ato administrativo que gerasse algum tipo de cobrança, tá? Então, sei lá, a gente fez um tributo novo e aí esse tributo te cobra R$100 por mês. E aí, 2 anos depois, esse tributo foi tido como inconstitucional. Então, todos esses meses que você pagou R$100, você vai poder ter direito a fazer o quê? A pedir de volta. Então, quando foi considerado inconstitucional, esse tributo não vai continuar sendo cobrado e também todo o dinheiro que foi cobrado para trás, ele poderá ser pedido de volta, porque nunca deveria ter existido esse tributo, né? Então, desde a sua origem, eu posso desfazer os seus efeitos, tá? E já a revogação, não. A revogação é ex nunc, é só daqui para frente. Então, isso quer dizer que tudo que foi feito fica, simplesmente não vamos mais agir dali para diante. Naquele exemplo da licitação que eu te dei, tudo que foi feito para comprar mesa fica, tá? Simplesmente eu vou abandonar isso aí e daqui para frente eu vou comprar cadeira, não vou mais comprar mesa. Mas tudo que foi feito fica perfeito e acabado para lá. E aí, para você nunca mais esquecer, ex nunc, basta você ter mão e você ter cabeça, tá? Porque na hora que você bate na sua testa, você vai para trás, você retroage, né? Então, tunc T de testa, né? Eu tô retroagindo, tô indo para trás. E nunc, nuca, né? Quando eu bato na nuca, né? Então eu vou para frente, ó, bato ex nunc para frente. Então, ex tunc eu vou para trás, ex nunc eu vou para frente, macetinho aí. Se a gente volta na nossa questão, tá? Você gostou do macetinho que eu tô vendo aí? Se você volta para a questão, a gente percebe que isso já ajuda a entender muito melhor o contexto. Olha só, a administração tem o dever de anular os seus atos ilegais? Sim, é um poder que a administração tem, mas é um poder que a gente entende que é um poder-dever. Se ela pode, ela deve nesse caso, tá? Aí Alexandre que fala assim, mas tudo bem, mas não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade. Não, né? Que é aquela história. Às vezes a administração pública pode vir a não anular um ato administrativo, tá? Mesmo percebendo que há algum tipo de ilegalidade. Por exemplo, Alexandre, quando a administração pública percebe, por exemplo, que para desfazer esse ato vai ser pior do que você deixar ele do jeito que está. Então, dependendo, especialmente quando você tem terceiros de boa-fé, tá? Em nome do princípio da segurança jurídica, se você tem terceiros de boa-fé, especialmente nesses casos, a gente deixa o ato como tá bom? Então, por exemplo, a administração pública, ela deveria ter te dado uma autorização só para você construir lá os 8 andares, e ela te dá autorização para fazer os 10 andares. E você já construiu os 10, e várias pessoas no bairro já construíram os 10. Então, na hora que a administração percebe a ilegalidade disso, né, ela anula o seu ato, ela não vai deixar ninguém mais construir os 10 andares para lá, daqui para frente. Tá? Mas e quem já construiu? Em tese, essas pessoas teriam que desconstruir, teriam que quebrar e desfazer esses andares. Alguém imagina, isso já foi, sei lá, anos depois, as pessoas já estão morando nesses andares, são vários prédios. Como é que eu vou tirar essas pessoas de casa? Não faz o menor sentido isso, tá? Então, num caso como esse,
como pensando numa finalidade, né, que é uma finalidade pública, porque todo ato administrativo, tudo que a administração pública faz, ela faz pensando no interesse da coletividade, né, no bem-estar da coletividade, tá? Então, se eu descubro que eu fiz algo ilegal, mas para desfazer eu tenho que, sei lá, mandar as famílias quebrarem seus apartamentos e desfazerem, e elas vão para onde? Vão para a rua, né? Isso faz o menor sentido. Todo mundo já está com os prédios já com 10 andares. Então, nesse caso, a administração pública, excepcionalmente, ela não vai mais permitir que ninguém faça daqui para frente, mas quem já fez não tem como desfazer, então deixa para lá, tá? Então, a questãozinha é muito legal. Ela fala: a administração tem o dever de anular os atos ilegais, não havendo exceção. Não tem exceção. Quando você perceber que se você anulando, desfazendo tudo, isso não vai atender o interesse da coletividade, mais vale você, às vezes, deixar alguma coisa que se chocou com a lei, mas que está atendendo a coletividade, do que você tentar desfazer e piorar o interesse da coletividade. É uma balança, tá? As duas coisas são ruins. Ah, Alexandre, então se for assim, a administração pública vai fazendo um monte de coisa ilegal. Mas você tem que pensar de outro lado, você tem terceiros de boa fé. Você tem vários administrados que, né, não estavam de má fé ali. A administração pública autorizou, o cara foi lá e fez. Ok? Então agora eu vou fazer também o terceiro de boa fé, tem que pagar por isso? Então o direito entende que entre a administração pública e, por exemplo, o terceiro de boa fé, em respeito ao princípio da segurança jurídica e tal, eu preservo o interesse do lado do terceiro de boa fé. Tudo bem? Questãozinha muito boa, tá? Questãozinha muito legal aqui. Percebemos, então, né, o que é anulação, vimos também o que é revogação, e vimos que, como regra, a anulação tem efeito ex-tunc, que eu desfaço tudo, mas aqui tá vendo, por exemplo, uma exceçãozinha, tá? Em nome da finalidade pública, do bem-estar da coletividade, não retroagiremos desse caso. Ok? Legal? Vamos continuar, então, aqui, questãozinha de número 2, ó. Mais uma 2021 pra gente aqui, ó. Sebrasp. A administração pode revogar seus próprios atos eivados de vícios, ou ainda pelo judiciário mediante provocação. Aí tá ruim isso aqui, não tá legal, tá? Não tá legal, é por isso que o nosso gabarito vai ser um gabarito errado, tá? Por que não tá legal, Alexandre? Se você prestou atenção, então, no que eu te expliquei de anulação e revogação, já dá para você sacar pelo menos 2 erros aqui, tá? Os 2 que nós temos aqui. Primeira coisa, quando eu falo de revogação, a revogação a gente falou que se dá por motivo de inconveniência e inoportunidade. O ato não é mais conveniente e oportuno. Beleza. Bem, aí eu falo que esse ato, então, ele está eivado, né? O que é eivado? Contaminado, tá? Ele está contaminado de vícios. Não, vício dá uma ideia de coisa errada, tá? Quando eu falo da revogação, as coisas não foram feitas de maneira errada, elas foram feitas de maneira certa. Simplesmente não há mais interesse em continuar fazendo daquele jeito, em continuar andando por aquele caminho, tá? Então, quando eu falo de eivados de vícios, isso aqui já dá a ideia de uma coisa, né? Coisa errada, botar assim. Ou seja, esse errada seria mais exatamente uma coisa ilegal. E aí, se é ilegalidade, aí não é revogação, né? Ilegalidade aí já é anulação. E ele fala, né, a administração pode revogar seus próprios atos, vamos até desconsiderar esse eivado de vício, né? Aí ele fala, ou ainda pelo judiciário mediante provocação. Isso quer dizer, então, que o judiciário, se for provocado, pode revogar um ato administrativo? Também não rola, né? A gente comentou aqui. Então, quem olhou a tabelinha, por exemplo, aqui na revogação, ó, já sacou isso aqui, ó. Primeiro, a revogação não acontece por ilegalidade, então, eivado de vício não é o caso de revogação, é o caso de anulação, e só a administração pública pode revogar, não pode ser o poder judiciário. Então, questãozinha duplamente errada aqui. Belezinha? Tranquilo? Vamos caminhar. Tudo bem. Bem, vamos lá, questãozinha também 2021, Sebrasp, bora lá. Estará em simetria com a Constituição de 88 a Constituição de algum estado, né, São Paulo, Rio de Janeiro, que seja, tá, Bahia, Espírito Santo, que prevê que a administração pública estadual deva obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, finalidade e eficiência. Então, vamos lá, certo ou errado isso aqui? Bem, se a gente lembrar, né, eu vou te dizer logo que o gabarito está corretinho, tá? Se a gente lembrar, por exemplo, a Constituição Federal fala assim, ó, a administração pública, direta e indireta. Quando a gente fala da direta, a gente está falando de quem? União, estados, municípios e Distrito Federal, tá? Quando a gente fala da indireta, a gente está falando das autarquias, estamos falando das fundações públicas, estamos falando das empresas públicas,
E estamos falando também lá das sociedades de economia mista. Bom, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que as empresas públicas e sociedades de economia mista, muitas vezes, são chamadas pelas provas e pela própria doutrina também, tá? De empresas, tá? Empresas estatais, tá bom? Então, se você vir em algum lugar assim, as empresas estatais, tá? Empresas estatais são as empresas públicas e sociedades de economia mista. É até um jeito mais econômico de você economizar fôlego. Porque falar empresas públicas e sociedades de economia mista, você fala empresas estatais, né? Até mais econômico para você falar. Então, vamos lá. Administração pública direta ou indireta, né? As duas, de qualquer poder da União, Estados, DF ou municípios, ou seja legislativo, executivo, judiciário, tá? Tirando o município, que o município não tem judiciário, né? Mas seria o legislativo e executivo do município. Obedecerá. Então, quais são os princípios que a Constituição traz para a esfera administrativa? Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a Constituição Federal está se preocupando com o aspecto federal. Então, para o aspecto federal, tá, a Constituição Federal está falando o seguinte, olha, os princípios aplicáveis são esses do LIMP, tá? O famoso LIMP, tudo bem? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, a gente sabe, meu amigo, essa questãozinha no fundo te pergunta isso, tá? A gente sabe que o direito tem um número infinito de princípios. Eu não sei todos os princípios do direito, ninguém sabe todos os princípios do direito, né? Os doutrinadores vão arrancando da cartola todo dia algum princípio novo aqui. E então, assim, a Constituição trouxe básicos, tudo bem? Mas implicitamente nós temos vários princípios, por exemplo. Então, não tem como não dizer, por exemplo, que na nossa Constituição Federal a gente tem, sei lá, o princípio da finalidade, tudo bem? E outros princípios afins, tá? Por exemplo, na nossa Constituição, princípio da segurança jurídica, tá? Princípio da não surpresa, que tem a ver com segurança jurídica também. Princípio, por exemplo, sei lá, do promotor natural, tá? Que a Constituição fala especificamente do juiz natural, mas não fala expressamente do promotor natural, mas é amplamente aceito, tá? Princípio da finalidade, tá? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da indisponibilidade do interesse público. Então tem uma porrada de princípios que, no fim das contas, a Constituição Federal fala expressamente, não fala, tá? Então não tem problema. Então, se uma Constituição estadual colocar, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, botar finalidade e botar mais alguns, ok, não tem problema nenhum. Então, o gabarito, meu amigo, corretíssimo, tá? Não tem problema nenhum, por exemplo, meter uma finalidade. Até porque não te disse ainda há pouco que toda a finalidade do ato administrativo é pensado no bem-estar da coletividade, né? Então, quando o administrador público está agindo, está atuando, ele está pensando sempre no quê? No bem-estar da coletividade, tá? Claro, né? Enquanto agente público, quando você é um agente público e está lá trabalhando, você não está, por exemplo, assim, estou grampeando pensando no que é melhor para a coletividade. Estou bebendo água pensando no que é melhor para a coletividade. Estou abrindo este e-mail porque isso é o melhor para a coletividade. Você não está assim no dia a dia pensando isso, né? Mas é claro que no frigir dos ovos, né, tudo que você está fazendo ali tem como objetivo mais adiante, se você olhar, né, mais distante, o bem-estar da coletividade. Então, grampear um documento, instruir um processo, passar um e-mail, né, você tem objetivos curtos ali no primeiro momento, que é o quê? Fazer um e-mail bem feito, grampear o papel de maneira, sei lá, correta, né? Mas, no fim das contas, tudo isso é para você ter um processo bem instruído, para você ter uma boa prestação de contas para a sociedade, ter um bom controle administrativo, ter um bom desenrolar dos trabalhos, ter as entregas para a sociedade de maneira célere, né? Essa que é a ideia, se você fizer um olhar de longa distância, tá bom? Então não tem problema você ter esses princípios aqui, tá? Sem problema nenhum, porque eles estão na Constituição Federal, ainda que de maneira implícita. Tudo bem? Legal? Vamos continuar então a nossa análise aqui, ó. Questão de número 4 aí, ó. CESPzinha também, tá? O princípio da delegação de competência objetiva assegurar maior rapidez e objetividade das decisões. Tudo bem. Sendo a delegação de caráter facultativo e permanente. Olha só, toma cuidado com isso aqui, tá? A delegação realmente ela é facultativa, mas a delegação ela não pode ser uma delegação permanente. A delegação ela tem que ser temporária. Então essa questãozinha a gente vai ver que ela não está legal, ela está errada. Alexandre, o que é delegação, tá? Eu vou te falar de delegação e eu vou te falar também de avocação, tá bom? Vou aproveitar para falar
das duas coisas para você aqui, tá bom? Bem, primeira coisa eu vou falar da delegação, que é o que tem a ver na nossa questãozinha que está sendo colocada para nós aqui à nossa frente. A delegação, ela significa, então, digamos assim, não é a transferência, tá? Seria a ampliação da competência. Toma muito cuidado com essa palavrinha, tá? Eu vou frisar para você aqui. Seria a ampliação da competência de um agente competente para outro que originalmente não é competente para aquele ato, tá? Mas não é a transferência de uma competência de uma pessoa para outra. Muito cuidado com isso, porque olha só, a primeira coisa aqui para você não errar na hora da prova, isso tem várias questõezinhas de concurso que te perguntam, não foi esse caso, mas a gente aproveita para poder matar, é que a competência, ela é delegável, ok, mas a competência é intransferível. E aí muita gente se confunde, fala, eu não entendi, né? Como é que uma coisa pode ser delegável para outra pessoa, mas então não é transferível para essa outra pessoa, tá? Eu costumo fazer o seguinte macete, se você é um cara que manja qualquer coisinha de informática, você já vai sacar o que eu quero dizer aqui. Delegação é o quê? Delegação é Ctrl+C, Ctrl+V, tudo bem? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Delegação é Ctrl+C, tá? Ctrl+C e Ctrl+V. Quando você dá Ctrl+C, Ctrl+V no texto, né, você tem uma linha de texto. Aí você seleciona, dá Ctrl+C. Aí você vai na linha de baixo, por exemplo, da Ctrl+V, você duplica, né? Isso aí, a linha de cima continua lá, e agora você copiou para a linha de baixo, não é isso? Se der Ctrl+C de novo, cria uma terceira linha igualzinha, e se ficar dando Ctrl+V, Ctrl+V, você vai encher a página da mesma coisa. Então, Ctrl+C, Ctrl+V dá uma ideia de algo que você transferiu de um lugar para outro. Não, você apenas pegou alguém que é competente, essa pessoa continua competente, mas ela amplia essa competência para uma outra pessoa, tá? O que não pode acontecer é o outro atalho aqui, ó. Já ouviu falar do Ctrl+X, Ctrl+V? Né? Ctrl+X, Ctrl+V não é copiar e colar. Ctrl+X, Ctrl+V seria recortar e colar. Nossa, que legal, eu vejo direito administrativo e aprendo informática. Pois é, né? Então, se você der Ctrl+X, Ctrl+V, é diferente. E é isso que não pode rolar aqui, tudo bem? É isso que não pode rolar aqui. O que é o Ctrl+X, Ctrl+V? Eu tô com uma linha escrita no Word lá, por exemplo. Seleciono, quando eu dou Ctrl+X, a linha já some. Aí eu vou em outro lugar do documento, dou Ctrl+V, ela reaparece. Eu tirei daqui para colocar, por exemplo, lá embaixo, sacou? Ctrl+X, tirei, Ctrl+V, coloquei mais ali embaixo. Isso seria transferir a delegação. Deixa eu só fazer um pouco menos poluído aqui, senão você não vai conseguir enxergar, né? Eita, Ctrl+X / Ctrl+V. Então, isso aqui não pode acontecer. Isso seria transferir a competência. Então, explicando de um jeito um pouco melhor, né, a delegação significa o quê? A delegação acontece, então, quando um determinado agente público, ele, como eu disse, ele amplia a sua esfera de competência para outro agente público. Isso é delegação. Bem, se eu estou ampliando, né, então isso quer dizer que eu estou tornando alguém que originalmente não tinha competência para fazer algo em alguém que agora pode realizar aquela tarefa, ok? Beleza. Então, é claro que isso não pode ser de maneira ilimitada, de maneira permanente, é óbvio, né? Nunca a legislação brasileira ia permitir que isso acontecesse. Então, para a delegação acontecer, primeiramente, tem que ter uma publicação oficial, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava numa prefeitura, tá? E aí, quando o chefe, por exemplo, ele ia sair de férias, ele delegava, por exemplo, várias competências na publicação de uma portaria, tá? Que era publicada no Diário Oficial do município. E aí, tudo que aquele delegado fazia, a pessoa que recebeu a delegação fazia em nome do delegante, que era, por exemplo, meu chefe, que tinha delegado as atribuições para ele. Então, primeira coisa, a sociedade tem que saber disso, tem que ter publicação em meio oficial, tá? Segunda coisa, essa delegação aqui, ela não pode ser, tá, total. Então, por exemplo, não pode um agente público falar, eu tenho poder para fazer A, B, C, D, E e F, tá? Então eu vou delegar A, B, C, D, E e F para outra pessoa. Tudo bem, por mais que eu não esteja tirando de mim para dar para outra pessoa, mas na hora que eu torno essa outra pessoa competente, poderia alguém fazer isso para quê? Para ficar no bem bom, não fazer nada e passar tudo pro outro, né? Eu posso fazer também, tudo bem? Porque eu sou o titular da competência. Mas se eu deleguei tudo que eu tenho para outra pessoa, meio que eu tô esperando o quê? Que a outra pessoa resolva tudo por mim. Aí eu vou fazer o quê? Então eu vou ficar de bonito no serviço público ali sem fazer nada? Não faz muito sentido, né? Então por isso que eu não posso delegar todas as minhas atribuições. A delegação ela é sempre parcial. E a delegação também, ela é sempre uma delegação que é temporária, tá?
A delegação é sempre temporária. Eu não posso delegar minhas atribuições para o outro ad eterno, né? Ó, tô delegando para você minhas atribuições aí, por exemplo, né? Ainda que seja só A, B, C e D, e deleguei, tá? É isso aí. Não, a delegação ela tem que ser o quê? Temporária. O ato de delegação também pode fazer limites, tá? Pode delimitar ali, botar alguns limites para a delegação. Tipo assim, ó, eu tô delegando para você A, B, C e D, mas B, por exemplo, você só pode fazer isso e isso, e C só pode fazer isso e isso. Tá? Então, eu que estou delegando, eu posso dizer, posso realmente recortar o que eu quero delegar para você e aquilo que eu não quero delegar para você. Ok? Então, se eu volto, por exemplo, aqui na questãozinha, quando ele fala assim, ó, o princípio da delegação de competência tem por objetivo assegurar maior rapidez e objetividade das decisões. É verdade, né? A ideia da delegação é essa, porque quando eu delego, eu estou descentralizando, digamos assim, né? Eu estou passando a possibilidade de atuar para outras pessoas. E aí chega uma hora que eu chego no limite, eu não consigo fazer tudo sozinho. E aí quando eu delego para alguém, essa pessoa pode me ajudar dando mais celeridade ao trabalho. Tá correto. Aí quando ele fala que a delegação é facultativa, é verdade, eu não sou obrigado a delegar nada para ninguém, a competência é minha, eu delego se eu quiser. Mas quando eu falo que é permanente, aí complica, né? Aí complica, porque aí eu vou então delegar para você e você vai ficar aí fazendo ad eterno o negócio. Não faz sentido, a delegação ela não é permanente, a delegação ela sempre tem que ser temporária, tudo bem? Não pode ser permanente. Alexandre, você me disse que tinha delegação e também tinha a tal da avocação, não é? O que é a avocação? Eu só vou te falar mais um negocinho da delegação daqui a pouco, tá? Mas deixa eu aproveitar e falar da avocação logo, que aí eu aproveito aqui, né? Tô pagando só a tinta do slide aqui. A avocação é um fenômeno, digamos assim, contrário, tá? A avocação acontece quando o chefe, tá? Ele chama para si uma atribuição que originalmente é do seu subordinado, tá? Então o chefe ele puxa para si uma atribuição que é originalmente do seu subordinado. Mas por que o chefe vai ficar fazendo a tarefa que é dele e do subordinado também, né? Parece assim, pô, esse chefe é bom pra caramba, né? O chefe que resolve os BOs dele e resolve meu BO também, né? Na verdade, isso não é pra virar festa, tá? Isso é uma coisa pontual também. Isso é algo excepcional, né? Excepcional. Não é pro chefe ficar chamando pra si a atribuição do subordinado, senão não precisa de subordinado, tá? Mas, exemplo, o agente público aqui, o subordinado, ele trabalha no setor de expedição de documentos. E aí ele tinha que ter assinado um documento lá para o documento ter validade. E ele esqueceu de assinar e saiu de férias. Aí chega lá o contribuinte bonitão e fala assim, ó, cadê o documento? Tá aqui. Ah, mas o documento tá sem assinatura. Cadê a assinatura aqui? Aí o cara fala, ih, rapaz, é verdade, hein? Pô, pior que era para ele ter assinado, mas ele saiu de férias. Aí deixa eu falar lá com o meu chefe. Aí quando chega pro chefe, aconteceu essa situação aqui. Aí o chefe falou, não, dá para mim que eu assino. Aí o chefe assina, acabou, supriu lá o problema da assinatura, ok? Então o chefe chamou para si uma atribuição que era do seu subordinado de maneira excepcional, de maneira pontual. Ah, o chefe depois pode dar um esporro no subordinado? Pode. Pode mover um processo administrativo contra o subordinado? Pode também, pode acontecer, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aí já é perda de energia para outra coisa que não tem a ver. Bem, se você perceber direitinho, a avocação, então, é quando o chefe chama para si uma atribuição do seu subordinado, tá? Então, olha que interessante aqui, só pra gente, né, poder fechar essa parte aqui e seguir adiante, tá? Quando eu falo da delegação de competência, tá? A delegação, ela não pressupõe, para que possa acontecer, tá? Não pressupõe uma relação, tá, de hierarquia / subordinação. Então, por exemplo, eu posso delegar uma atribuição minha para um subordinado meu? Posso. Mas posso delegar também para alguém que está no mesmo patamar que o meu, por exemplo? Posso. Tá? Então, necessariamente tem que delegar para alguém que é meu subordinado? Não. Você pode delegar para alguém que tem subordinação a você, por exemplo, ou não. Tá? Não há necessidade de hierarquia de subordinação para que aconteça a delegação. Isso é uma questão de prova recorrente. Tá? E a avocação? A avocação, o próprio conceito da avocação te passa essa ideia, né? Que a avocação é quando o chefe chama para si uma atribuição do seu subordinado. Então tem que ter, né? A avocação, ela pressupõe, para que ela aconteça, uma relação, tá, de hierarquia e de subordinação. Não faz sentido eu pensar, pela própria definição da avocação,
nela sem que haja uma relação de hierarquia de subordinação. Porque é exatamente nessa relação que acontece a avocação, tá? Então essa perguntinha é muito boa de prova também, não foi exatamente o nosso caso aqui, mas a perguntinha é muito top de prova, tá bom? Se você quiser, você pode dar uma olhadinha na Lei 9784, na Lei 9784 de 99, tudo bem? Que é a Lei do Processo Administrativo, a partir ali mais ou menos do artigo 13, tá? Lei 9784 de 99, ali pelo artigo 13, vai te falar matérias que não podem ser delegadas e algumas informações a mais acerca de delegação e de avocação. A lei fala bastante de delegação, tá? A avocação, ela fala quase que só, assim, mix sem querer, tá? Mas é interessante também, se você quiser dar uma olhada lá, tá? Mas eu não trouxe muita aqui, porque para a questão não fazia também tanta necessidade, ok? Questãozinha número 5, tá? Então a questãozinha é legal, CESP 2018, bora lá. A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada. Olha só, questãozinha legal. Direito administrativo, especialmente nessa parte inicial, mexe muito com terminologia, tá? Então é sempre bom você ficar esperto na sua prova com as terminologias que estão sendo aplicadas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ele está falando de organização pública, né, e organização privada. Então ele está dizendo para você, na verdade, de iniciativa, digamos assim, da esfera pública e da iniciativa privada, da administração pública e da iniciativa privada, tá? Então o que ele está dizendo para a gente aqui é que a supremacia do interesse público, ela deve ser prioridade, tanto quando eu falo da administração pública, quanto quando eu falo de uma iniciativa privada, por exemplo, de uma empresa como aqui o Terra Concursos, como a Pirelli, como a Sony, como a Panasonic, JVC, LG, seja lá o que for, tá? E a gente sabe que não é assim que a banda toca, tá? É bem diferente a mentalidade da administração pública para a mentalidade da esfera privada. Apesar de a administração pública muitas vezes copiar a esfera privada, tá? Inclusive o direito, ele é um cara sempre atrasado. O direito é meio que um barrichello da sociedade, né? Porque a iniciativa privada é muito sagaz, a iniciativa privada é muito rápida, inventa muita coisa muito rápido, e a administração pública, às vezes, 10, 15 anos depois, 20 anos depois, aplica aquilo que já está super consolidado, por exemplo, na iniciativa privada. Eu adoro dar esse exemplo, mas lei de licitação, por exemplo, tá? A lei de licitação tem várias coisas que agora ela traz, né? A nova lei, a Lei 14.133 de 2021, que ela aprendeu depois de 300 anos que a iniciativa privada já fazia. Aí ela falou assim, vamos fazer também, né? É tão legal lá, né? Então, assim, quando bota na lei, parece que, uma descoberta, né? Mas, assim, como o negócio já foi descoberto há 300 anos já, tá? Então, como é que acontece aqui? Quando eu falo, né, da administração pública, tá? De fato, qual que é a finalidade do ato administrativo? Que eu disse para você ainda há pouco 300 vezes. Todo ato administrativo tem por finalidade atender o bem-estar da coletividade, tudo bem? Então, quando a administração pública desapropria alguém, é porque eu preciso, sei lá, né, duplicar uma rodovia. Então, eu tenho interesse, né, do direito de ir e vir de várias pessoas, num trânsito muito engargalado, conflitando com o direito pontual de alguns moradores ali de propriedade. Tá? Então, entre o direito de ir e vir de uma grande coletividade e o direito pontual de propriedade de alguns, prevalece, então, o direito de ir e vir, né? Quando eu falo, por exemplo, de autorização para um porte de arma, não basta eu comprar uma arma, botar na cintura e sair andando por aí fora. Eu tenho que ter um porte para isso, tá? Então, por que eu tenho que me submeter a esse controle do Estado? Em nome da coletividade, porque se qualquer pessoa pudesse botar uma arma na cintura e sair por aí fora, viraria o Velho Oeste. Infelizmente já é, muitas vezes, né? Então imagina se fosse completamente flexibilizado, tá? Por que eu preciso de um alvará para funcionar um restaurante? Porque se qualquer um puder sair vendendo comida sem controle nenhum, daqui a pouco o cara tá matando os outros aí de infecção alimentar, tá? Então essa ideia, a administração pública, o poder público, restringe certas liberdades nossas, mas em nome do interesse o quê? Da coletividade. Isso aí é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Quando a gente fala desse princípio aqui, o nome dele já diz muito a que veio, tá? É o princípio que diz que é uma supremacia, ou seja, uma importância maior do interesse público, né? Princípio da supremacia do interesse, tá? Público sobre o interesse privado, tá? Então, entre, né, o interesse da administração pública aqui e o interesse dos particulares aqui embaixo, prevalece o interesse da administração. Tá? Então, tributação, tudo assim que a administração pública faz. Por que eu sou tributado compulsoriamente? Porque eu espontaneamente, provavelmente, não iria querer contribuir com a coletividade.
Então a administração me obriga a ter que contribuir com a coletividade, mesmo porque, geralmente, quem mais usa o serviço público é quem não tem dinheiro para poder pagar. E quem tem dinheiro para pagar, geralmente não usa ou não usa tanto. Então não se sentiria com vontade de pagar. Para que eu vou pagar, por exemplo, por um serviço que eu acabo não usando, tá? Então eu obrigo essa pessoa a ter que pagar por um serviço que ela não usa, porque quem realmente mais precisa e usa, geralmente é quem não consegue pagar. Então, assim, tem vários exemplos: desapropriação, tributação, alvará de lanchonete, restaurante, porte de arma, tá? Qualquer coisa que você quiser imaginar que restringe a liberdade individual, mas em nome do interesse da coletividade. Tudo bem? Então, veja, a administração pública não pensa em lucro, tá? Na verdade, a administração pública ela pensa em proteger e resguardar o bem-estar da coletividade. Diferentemente, por exemplo, né, do que eu estava comentando ainda há pouco, da iniciativa privada, tá? Iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, é claro que ela tem todo um lado social também, tá? Então, exemplo, vamos pensar aqui no Terra Concursos. O Terra Concursos, claro que tem um lado social, né? A gente mexe com o sonho de quem tá aí do outro lado da tela. Então você fala assim, poxa, Alexandre, minha vida, né? Tá X, tá Y, tá Z, eu sou casado, ou tenho filho, ou sou casado com filho, ou eu trabalho em 3 empregos, eu chego cansado. Eu preciso de uma coisa aí que me ajude a ter uma vida melhor. Então, pô, é claro que a gente fica super feliz da vida, publica aí nas redes sociais todas, quando alguém vai lá e é aprovado naquele concurso que tanto quis, que tanto sonhou. Isso aí, pô, deixa a gente radiante de felicidade, é óbvio. Mas também, né, aquelas coisas, também a gente tem conta para pagar como todo mundo, então não tem jeito. Toda iniciativa privada, claro, apesar de pensar no seu lado social também, ela visa o lucro, né? Qualquer empresa visa o lucro, tá? Seja a empresa que produziu essa mesa digitalizadora, seja a empresa que fez essa câmera, seja a empresa que fez essa roupa aqui, né? Toda empresa, ela visa o lucro. Ela vai pensar no lado social também, com toda certeza, né? Isso está cada vez mais forte nas empresas, graças a Deus, ok? Mas, né, a gente percebe que ela não pode viver só do social, né? Como uma pessoa pode viver só do social, isso também faz parte, obviamente, mas a iniciativa privada, claro, não vamos também ser hipócritas aqui, não vamos ser inocentes, infantis. A iniciativa privada, ela visa maciçamente o lucro, que não é o caso da administração. Tanto é verdade isso que, por exemplo, se eu tenho um banco público e um banco privado, por exemplo, Banco do Brasil e Santander, tá? Não pode, por exemplo, o poder público dar uma isenção para o Banco do Brasil que não seja extensível, por exemplo, ao Santander da vida, a iniciativa privada. Porque você imagina só, a ideia do banco público ali é competir com o privado para que o privado também não fique oferecendo o pior serviço pelo maior preço. Então o banco público tem por raciocínio aqui, né, fomentar a economia, incentivar a economia, tá? E aí, se eu dou uma isenção para o banco público, que já a ideia já é ter taxas mais baratas, e ainda dou uma isenção, ela vai poder fazer um serviço tão barato, que ela vai quebrar também o banco privado, tá? Então a ideia, inclusive, não é nem essa, né? Porque senão aí também eu tô acabando com o lucro da iniciativa privada, a gente sabe que a iniciativa privada, ela também tem que lucrar. Então a supremacia do interesse público, ela deve ser prioridade em organizações da administração pública. Até aqui tá certo. Tudo bem? O problema é quando fala e privada. Não. Privada, aí tá errada, porque a iniciativa privada não tem como prioridade supremacia do interesse público, já que ela visa o lucro. Apesar de pensar no social, mas ela visa o lucro. Beleza aí? Legal? Vou dar um intervalinho então aqui pra gente beber uma água e tomar um café. Te vejo daqui a pouco no nosso próximo bloco. Eu sou o professor Alexandre Amorim. Não saia daí, um forte abraço e tchau, tchau.